A poeira ainda dançava no ar quando o carro arrancou, deixando Stella para trás como se fosse apenas um detalhe esquecido no meio da estrada deserta. O som do motor desapareceu rápido demais, mas a dor ficou ali, pulsando no peito da mulher que passou a vida inteira, acreditando que amor de família nunca vira as costas. O vento quente arrastou a última nuvem de poeira, revelando a solidão cortante que agora a cercava. Stella apertou contra o peito a pequena bolsa que Breno deixara cair no banco traseiro. A única coisa que restou entre eles naquele dia brutal. O sol, impiedoso, queimava a estrada de terra e cada minuto parecia um castigo silencioso. Stella tentou entender o que havia acontecido, mas sua mente se recusava a aceitar a verdade. O neto que ela criou com tanto sacrifício, o menino que chorava em seus braços nas noites de febre, o jovem que prometeu cuidar dela quando ficasse velha. Era o mesmo que agora a abandonava sem olhar para trás. Os olhos dela ardiam, não pelo calor, mas pela traição que rasgava sua alma em silêncio. Sem forças, Stella caminhou alguns passos tortos até uma sombra fraca criada por uma árvore solitária. Cada movimento doía como se o corpo gritasse que ela já não deveria estar passando por aquilo. Mas ali, naquele silêncio esmagador, um sentimento ainda mais forte que o medo começou a surgir. A pergunta que não a deixava respirar: por quê? O que teria levado Breno a fazer algo tão cruel? Foi quando ela ouviu passos, lentos, firmes, vindos da curva da estrada. O som quebrou o silêncio como um raio. Stella prendeu a respiração sem saber se era ajuda ou perigo. O sol desenhou a silhueta de um homem alto, chapéu de palha, caminhando em direção a ela como se já soubesse seu nome, sua dor e seu destino. E naquele instante, antes mesmo que ele chegasse perto, Stella sentiu um pressentimento inexplicável. Aquele desconhecido não era apenas alguém que passava. Ele estava ali por um motivo, e o que aconteceria nos próximos minutos mudaria completamente o rumo de sua vida e de toda a vila. A estrada de terra parecia interminável, como uma cicatriz aberta no meio do campo seco. Stella Amaral caminhava devagar, tentando recuperar o equilíbrio depois do choque que ainda pulsava dentro dela como um eco que não queria cessar. Seus passos eram curtos, cuidadosos, e cada um deles trazia à tona a mesma pergunta que já queimava em sua mente. Onde foi que Breno se perdeu? Ela o criara como se fosse um filho. Derrotara noites de febre, fome, contas atrasadas, solidão e medo. Foram apenas os dois por muitos anos, e talvez por isso fosse ainda mais difícil aceitar que justamente o menino, que ela segurava pelas mãos, agora a deixara sozinha à beira de uma estrada desconhecida. O abandono trouxe uma dor que não cabia no peito dela, mas também levantou uma sensação inquietante, como se algo muito maior estivesse prestes a se revelar. Enquanto caminhava, a paisagem ao redor parecia observar sua dor. A vila do interior ficava quilômetros adiante, e Stella sabia que não chegaria até lá sem ajuda. Mas mesmo exausta, ela sentia um fio de determinação que não conseguia explicar. Talvez o mesmo fio que a manteve firme durante toda a vida, enfrentando perdas que teriam derrubado qualquer outra pessoa. A lembrança da expressão de Breno antes de ir embora reapareceu com força. Havia medo ali. Havia desespero. Mas havia também algo que ela nunca tinha visto nele. Culpa. Uma culpa tão profunda que parecia antiga, como se ele já estivesse lutando contra isso há muito tempo, sozinho. Stella respirou fundo. E foi nesse instante, no exato momento em que ela finalmente aceitou que algo terrível estava escondido por trás daquele abandono, que uma sombra se formou na estrada atrás dela, anunciando que seu destino estava prestes a mudar. A sombra que se aproximava pela estrada parecia caminhar com a calma de quem não tem pressa, mas com a precisão de quem sabe exatamente onde precisa chegar. Stella virou o rosto devagar, temendo encontrar mais abandono, mais desprezo, mais perigos que ela não teria forças para enfrentar. Porém, à medida que a figura se aproximava, algo dentro dela, uma espécie de intuição antiga, sussurrou que aquele encontro não era obra do acaso. O homem tinha passos firmes, cadenciados, como alguém acostumado a viver longe da cidade,
guiado por instintos e silêncio. Quando ele se aproximou o suficiente, Stella viu que seus olhos não carregavam ameaça. Carregavam uma espécie de tristeza contida, um tipo de dor que não se revela facilmente. Ele parou a poucos metros, levantou o chapéu de palha com respeito e inclinou a cabeça, como se reconhecesse a história dela sem que ela precisasse dizer uma palavra. A voz dele saiu baixa, porém firme, carregando um timbre que parecia esculpido pelo vento do interior. A senhora Stella, certo? O coração dela falhou por um instante. Quem era aquele homem? Como sabia seu nome? Stella apertou a alça da bolsa, mesmo sabendo que ali dentro não havia nada que pudesse protegê-la. Mas o olhar dele não era de alguém que queria feri-la, era o olhar de quem chega tarde, de quem queria ter evitado que aquela dor existisse. Ainda assim, a desconfiança natural de quem acabara de ser traída se instalou nela. "Como o senhor sabe quem eu sou?" perguntou com a voz trêmula. O homem respirou fundo, como se escolhesse as palavras com cuidado, tentando não agravar a ferida recém-aberta. "Meu nome é Raul. Moro a uns 2 quilômetros daqui, numa chácara perto do riacho. Ontem à noite..." Ele hesitou. "Ontem à noite, seu neto me procurou." Aquela frase caiu sobre Stella como uma lâmina fria. "Breno." Ela quase sussurrou. Raul assentiu devagar. Ele estava fora de si, disparando frases soltas, falando em perigo, dizendo que tinha feito escolhas erradas e que não queria envolver a senhora. Stella sentiu o chão fugir sob seus pés, mas manteve a postura. O medo queimava em suas veias. "Ele me pediu apenas uma coisa", continuou Raul, "que eu passasse por essa estrada hoje. Disse que, talvez, ele não tivesse coragem de fazer o que estava tentando fazer." Stella fechou os olhos, as lágrimas surgindo antes que ela pudesse detê-las. Breno havia planejado aquilo, não foi impulso, foi desespero. Quando abriu os olhos, Raul se aproximou com cuidado, respeitando a fragilidade que ela carregava naquele instante. Vi o carro acelerando de longe. Quando percebi que a senhora estava sozinha, vim o mais rápido que pude. Ele estendeu a mão, mas não para tocá-la, para oferecer apoio sem invadir seu espaço. "A estrada não é lugar para a senhora. Venha comigo. Minha casa é simples, mas segura. E..." Ele parou olhando-a com sinceridade. "Acho que seu neto precisa de ajuda mais do que fez parecer." O nome Breno voltou como um nó apertado na garganta de Stella. Ela tentava juntar as peças. O olhar perdido dele nos últimos dias, as ausências prolongadas, os telefonemas que ele atendia em sussurros. Ela pensou que fosse apenas cansaço, talvez tristeza, mas nunca imaginou que estivesse lidando com algo que o fizesse machucar alguém que amava. Ainda assim, o amor de avó era mais forte que a dor. Ele está em perigo?" perguntou. Raul desviou o olhar por um instante, encarando o horizonte. "Não sei a profundidade disso. Só sei que ele me falou sobre pessoas que o pressionavam, sobre dívidas, sobre erros que se tornaram maiores do que ele. Disse que, se ficasse perto da senhora, podia arrastá-la junto." Stella levou a mão à boca, choque e medo disputando o espaço com o instinto de proteger o menino que criara. "Ele achou que me abandonar seria... proteção." A pergunta saiu mais como um lamento do que como acusação. Raul aproximou-se mais um pouco. "Às vezes, quem está perdido escolhe o pior caminho achando que está salvando alguém. Não estou dizendo que ele fez certo. Mas não vi maldade nos olhos dele, dona Stella. Vi desespero." Essas palavras atravessaram o coração dela, fazendo-o bater com um misto de dor e esperança. "Venha", disse Raul com suavidade. "Vamos colocar a senhora num lugar seguro primeiro. Depois, veremos o que pode ser feito por Breno." Stella respirou fundo. A estrada, que antes parecia uma sentença cruel, agora se tornava o primeiro passo para descobrir a verdade por trás do abandono. Ela olhou para Raul, aquele desconhecido que surgira como se tivesse sido enviado pelo destino, e percebeu que não tinha outra escolha além de confiar. Com passos lentos, ainda vacilantes, ela seguiu ao lado dele, e enquanto caminhavam, o vento levantava pequenas nuvens de poeira ao redor, como se a própria estrada estivesse testemunhando o início de algo que transformaria não apenas a vida dela,
mas a de todos que cruzassem aquele caminho. A caminhonete avançou pela estrada estreita, enquanto Stella observava pela janela a paisagem mudar lentamente. O terreno seco deu lugar a campos mais verdes, e o canto dos pássaros substituiu a quietude pesada que preenchia o ar minutos antes. O motor ronronava como se acompanhasse o ritmo da respiração dela, ainda trêmula. Ao lado, Raul mantinha as mãos firmes no volante, mas a expressão permanecia séria, como alguém que já tinha visto dores parecidas com aquela. Quando a porteira antiga surgiu no fim da trilha, Stella sentiu um arrepio inexplicável. A madeira estava gasta, mas bem cuidada, e trazia entalhado um símbolo que ela não reconheceu. 2 folhas cruzadas, como se formassem um laço. Raul desceu sem dizer nada, levantou a tranca e fez sinal para que ela permanecesse sentada. Havia algo naquele homem, um cuidado silencioso, quase protetor, que a fazia confiar, ainda que com cautela. A chácara apareceu entre as árvores como uma surpresa guardada pelo tempo. A casa, simples e espaçosa, tinha paredes de tijolos à mostra e janelas grandes, iluminadas por uma luz amarela suave. Ao redor, galinhas ciscavam livres e um cachorro velho levantou a cabeça ao ouvir a caminhonete se aproximar. Stella sentiu uma paz estranha invadir seu peito, como se aquele lugar guardasse uma resposta que ela ainda não sabia formular. Raul a ajudou a descer do veículo com delicadeza. Ela não queria demonstrar fraqueza, mas o corpo ainda tremia um pouco. Ele percebeu, mas não comentou. Apenas a guiou até a varanda, onde uma cadeira de balanço esperava, rangendo baixinho com o vento. Stella se sentou devagar, respirando fundo. Pela primeira vez desde que Breno a abandonara, o ar parecia entrar de verdade em seus pulmões. Descanse um pouco. Vou preparar um chá, disse Raul, entrando na casa sem dar chance para que ela recusasse. O tom dele não era autoritário, mas firme, como alguém acostumado a cuidar. Stella observou a porta se fechar e olhou ao redor, capturando cada detalhe. O quintal extenso, a horta organizada, os varais cobertos por lençóis claros. Tudo transmitia ordem, simplicidade e solidão. Enquanto esperava, seus olhos foram atraídos por um galpão ao fundo da propriedade. A porta estava entreaberta e uma luz fraca escapava por uma fresta. Stella inclinou-se para a frente, tentando enxergar melhor. Algo naquele lugar emitia uma energia curiosa, como se guardasse histórias antigas. Ela segurou a bolsa contra o peito, sentindo novamente o peso daquilo que carregava. A dor, a dúvida e a pequena esperança de entender o que realmente aconteceu com Breno. Raul voltou com 2 xícaras fumegantes. Sentou-se ao lado dela, mas não na cadeira e sim no chão da varanda, como se quisesse mostrar que não estava acima dela. Stella gostou daquilo. Tomou um gole do chá e sentiu o sabor forte de ervas que lembravam infância e calma. Esse lugar é lindo, ela disse quase num sussurro. Raul sorriu de leve. Ele é melhor quando tem alguém para dividir o silêncio. A frase a atingiu com delicadeza. Stella percebeu que, apesar da gentileza, havia uma sombra nos olhos dele, a sombra de quem perdeu alguém importante. Você mora sozinho há muito tempo? Perguntou. Raul demorou alguns segundos antes de responder. Tempo suficiente para entender que as pessoas vão embora por motivos que nem sempre são maldade. Stella sentiu o coração acelerar. Aquelas palavras soaram como uma chave girando dentro dela. Breno, ele não é ruim, disse ela, quase defendendo o neto instintivamente. Raul a observou com atenção profunda. Eu sei, e posso estar enganado, mas ele não te deixou ali porque quis. Tem algo por trás disso, dona Stella, algo que eu já vi acontecer antes. O ar ao redor pareceu mudar. Stella segurou a xícara com mais força. Você conhece alguém que faria algo assim? Conheço, e sei como termina quando ninguém ajuda. O silêncio que se formou não era vazio. Era cheio de perguntas, medos e possibilidades. Stella percebeu que Raul sabia mais do que dizia. Talvez ele tivesse visto Breno. Talvez soubesse o que estava acontecendo. A certeza começou a crescer dentro dela. Aquele homem não apareceu por acaso. E aquela chácara não era apenas um abrigo temporário. Era o primeiro passo para descobrir toda a verdade.
A noite avançou silenciosa sobre a chácara, envolvendo tudo em um manto de escuridão suave. Estela estava sentada na varanda, enrolada em um xale que Raul havia deixado sobre seus ombros, quando ouviu o estalo distante de madeira se movendo com o vento. O som vinha do galpão. Ela já havia notado aquele lugar durante o dia, mas agora, sob a luz fraca da lua, parecia ainda mais misterioso. Havia algo ali que chamava seu nome, algo que parecia conectado à angústia que queimava dentro dela desde o momento em que Breno a abandonou. Raul apareceu na porta com uma lamparina na mão. A luz dourada iluminava apenas parte do rosto dele, ressaltando a seriedade que sempre carregava. Você não está conseguindo descansar, né? Estela balançou a cabeça. Não havia descanso possível enquanto aquela dúvida continuasse esmagando o peito dela. Raul, o que você quis dizer antes? Aquela história de que já viu algo parecido? Ele respirou fundo, como alguém que sabe que está prestes a tocar em memórias que preferiria esquecer. Anos atrás, um rapaz da vila entrou numa confusão feia. Começou devendo dinheiro para gente errada, gente que não perdoa. Fugiu para se proteger e para proteger a família. Ele tinha medo de que, se ficasse por perto, eles fossem atrás das pessoas que amava. Estela sentiu um arrepio percorrer a espinha. Você acha que Breno está fugindo? Raul hesitou antes de responder. Não sei, mas o jeito como você foi deixada não parece abandono, parece desespero. A palavra desespero ficou pairando no ar como um aviso. Estela tentou recordar o olhar de Breno no momento em que ele fechou a porta do carro. Ela lembrava da tensão no maxilar dele, do jeito como as mãos tremiam no volante. E por um segundo antes de arrancar, ele a encarou com olhos marejados. Olhos que pareciam pedir perdão. Ele não me olhou como alguém que estava indo embora, pensou, mas como alguém que estava se despedindo do que mais doía deixar. Raul colocou a lamparina sobre a mesa da varanda. Tem algo que quero te mostrar, disse ele. Estela se levantou devagar, o coração acelerando. Ele caminhou na direção do galpão, justamente o lugar que vinha intrigando Estela desde sua chegada. Enquanto seguiam, o ar parecia mais pesado, como se todos os segredos guardados ali dentro respirassem junto com eles. Quando Raul empurrou a porta, um cheiro de madeira envelhecida escapou. A luz da lamparina iluminou o interior do galpão, revelando ferramentas penduradas, caixas organizadas e um quadro grande encostado na parede, parcialmente coberto por um lençol. Antes de te mostrar, preciso que saiba. Eu não te trouxe até aqui por acaso, disse Raul, a voz baixa. Estela arregalou os olhos. Sabe o que isso significa, Raul? Significa que, semanas antes de te encontrar na estrada, alguém já tinha vindo aqui procurando ajuda. Ele puxou o lençol. Por trás dele havia uma prancheta enorme, cheia de anotações, rotas de estrada, datas e lugares marcados com círculos vermelhos. No centro de tudo, uma foto. Uma foto que fez Estela levar a mão à boca, o coração disparando. Era Breno, com o rosto cansado, barba por fazer, e olhos cheios do mesmo desespero que ela tinha visto no último dia. Ele esteve aqui, disse Raul. Entrou nessa chácara no meio da noite, tremendo. Disse que estava em perigo. Disse que não podia voltar para casa. Estela sentiu as pernas fraquejarem, mas Raul a segurou pelo braço. Por que você não me contou isso antes? Ela sussurrou, a voz embargada. Porque eu precisava entender quem você era. Precisava ter certeza de que você estava do lado dele. A lamparina tremeluziu, projetando sombras inquietas nas paredes. Breno pediu apenas uma coisa, continuou Raul, que, se algo acontecesse, eu ajudasse você. O impacto daquelas palavras caiu sobre Estela como um trovão. Ele sabia que algo iria acontecer comigo? Sabia que alguém tentaria usá-lo, sabia que estavam atrás dele, e que, se ficasse perto de você, acabaria te colocando em risco. Estela respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Meu Deus, ele estava me protegendo. Raul assentiu silenciosamente, com expressão grave. A partir daquele momento, algo dentro dela mudou. A dor do abandono ainda estava lá, mas agora dava lugar a outra força. A determinação de encontrar Breno, de salvá-lo, de entender a verdade completa.
Estela passou a mão pela foto do neto. Onde ele está agora, Raul? O homem respirou fundo, encarando-a com sinceridade. Eu não sei, mas sei onde tudo começou. E se você quiser seguir adiante, vamos procurar juntos. A madrugada avançava quando Raul e Estela deixaram o galpão. A lamparina iluminava apenas alguns passos à frente, criando sombras longas que se estendiam pelo chão de terra batida. Estela sentia o coração martelar dentro do peito. Agora ela tinha certeza de que Breno não a abandonara por maldade. Mas o pensamento seguinte era ainda mais doloroso. Se ele estava fugindo, então havia alguém perseguindo, e esse alguém era real. A noite, que antes parecia apenas silenciosa, agora parecia observar cada movimento deles. Raul se sentou na beirada da varanda, respirando fundo antes de falar. Breno me contou algumas coisas, mas não tudo. Ele estava apavorado demais para organizar as ideias. Mas uma palavra ele repetiu várias vezes. Estela ergueu o rosto, a expressão tensa. Qual palavra? Raul a encarou com firmeza. Cobrança. Aquela palavra caiu pesada entre eles. Uma cobrança que envolvia mais do que dinheiro. Envolvia ameaça, vingança e desespero. Ele falou de um homem chamado Dário, continuou Raul. Disse que esse sujeito apareceu na vila semanas antes, fazendo perguntas, observando as pessoas, e que, de alguma maneira, Breno tinha se envolvido com ele. Estela sentiu um frio na barriga. Eu nunca ouvi esse nome. Nunca o vi com gente perigosa. Era isso que ele mais temia, disse Raul. Que você nunca suspeitasse. Que esse homem se aproximou quando Breno estava fraco. E que depois que entrou ele não conseguiu mais sair. O vento soprou forte, balançando as folhas do pomar. Estela apertou o xale contra o peito, tentando organizar a avalanche de informações. Breno. Ele disse por que precisava fugir. Raul olhou para as próprias mãos antes de responder. Disse que Dário queria usar ele como isca. Para quê? Ele não explicou. Mas deixou claro que, se ficasse perto de você, colocaria sua vida em risco. As palavras perfuraram direto na alma de Estela. E mesmo assim ele me deixou naquela estrada, sozinho, com medo. Raul tocou o ombro dela com gentileza. Ele acreditava que era o único jeito de te proteger. A lamparina estalou, chamando a atenção dos dois. Raul se levantou. Agora que você sabe a verdade, precisamos ir ao lugar onde tudo começou. Breno passou por lá antes de me procurar. Estela sentiu o ar ficar mais pesado. Que lugar? Raul respirou fundo, como quem hesita antes de revelar algo perigoso. O galpão abandonado na antiga estrada de Toras. Ele disse que foi lá que encontrou Dário pela primeira vez. Algo aconteceu lá dentro. Algo que ele não conseguiu superar. Estela conhecia aquele lugar, ou melhor, conhecia as histórias que circulavam na vila sobre ele. Um galpão velho, deixado para trás por uma madeireira falida, onde jovens iam beber escondido e onde adultos evitavam passar a noite. Nós vamos agora? Raul assentiu. Se esperarmos, podemos perder qualquer rastro, e eu sinto que ele não está longe. Breno não fugiria da vila sem tentar te ver uma última vez. Essa ideia tocou Estela profundamente. Uma última vez, talvez a última chance. Raul entrou na casa para pegar lanternas enquanto Estela permaneceu na varanda. O campo à frente estava completamente escuro, exceto por uma estrela solitária no céu, brilhante, firme, como se a observasse. Ela fechou os olhos por um instante, pedindo força, pedindo coragem, pedindo que Breno estivesse seguro. Quando Raul voltou, Estela estava de pé, mais firme do que ele esperava. Vamos, disse ela. Se meu neto está nesse pesadelo, eu vou tirá-lo de lá. A caminhonete avançou pela noite como um barco navegando num mar de sombras. Os faróis iluminavam a estrada estreita, enquanto a mata alta parecia se mover ao redor deles. Estela mantinha as mãos entrelaçadas no colo, mas por dentro, seu coração era uma batalha. Raul, você acha que vamos encontrá-lo? Acho que vamos encontrar respostas, e com elas chegaremos até ele. A frase despertou em Estela uma coragem nova, uma força que ela não sabia que ainda possuía. Quando a estrada de Toras surgiu à frente, a atmosfera mudou imediatamente. O cheiro da mata
era mais denso, e o galpão apareceu como uma sombra monstruosa recortada pela lua. A madeira do galpão parecia respirar, rangendo mesmo sem vento. Raul estacionou e desligou o motor. O silêncio ficou tão espesso que Stella ouviu o próprio pulso. "É aqui", disse ele. "Foi aqui que o medo começou." Stella engoliu seco. "Então é aqui que ele vai terminar." E quando deram os primeiros passos em direção à porta escura, um som grave ecoou de dentro. Um som que nenhum dos dois esperava ouvir. Um baque seco. Depois, outro. Raul ergueu a lanterna. Stella, tomada pela coragem que só o amor é capaz de criar, avançou um passo à frente dele. Algo, ou alguém, estava lá dentro. E naquele instante ela soube. A verdade estava a segundos de ser revelada. Raul ergueu a lanterna, apontando o facho de luz para o interior do galpão. O silêncio que precedeu o próximo passo parecia vivo, quase respirando como uma fera oculta entre as sombras. Stella sentiu o coração preso na garganta, mas também sentiu algo novo, algo que não sentia havia muito tempo. Coragem. Não a coragem de quem não tem medo, mas a de quem ama demais para recuar. Quando a luz atravessou a escuridão, finalmente revelou a origem dos sons. Uma porta interna, pesada, vibrava como se alguém a tivesse empurrado com força. Raul fez sinal para ela ficar atrás, mas Stella não obedeceu. O instinto de avó falou mais alto. "Se lhe for o meu neto, eu quero ser a primeira a ver", disse ela, a voz firme apesar do tremor. Raul a encarou por um segundo, impressionado com aquela determinação que queimava dentro dela, e então assentiu. Ele aproximou a mão da maçaneta enferrujada, respirou fundo e empurrou a porta devagar, como se temesse encontrar o passado inteiro de Breno desmoronando ali dentro. A sala revelou caixas empilhadas, ferramentas velhas e marcas de pisadas recentes na poeira do chão. Mas o que chamou a atenção de Stella foi uma mochila jogada num canto, uma mochila que ela conhecia desde que Breno era adolescente. "É dele", murmurou. Raul se ajoelhou ao lado da mochila, abriu com cuidado e tirou um caderno amassado, folhas soltas e uma carteira quase vazia. "Ele esteve aqui ontem à noite", disse Raul, analisando as pegadas. "Ou talvez hoje de manhã. Ele está perto." Stella apertou o peito com a mão. Saber que Breno estivera tão perto alimentou sua esperança e seu medo. Antes que pudessem examinar mais, um ruído seco cortou o silêncio. Passos. Não vindos do galpão, mas de fora. Raul apagou a lanterna na mesma hora e puxou Stella pela mão, levando-a para trás de uma coluna de madeira. A respiração dela ficou curta. Aquele era o som de alguém caminhando sem pressa, como se soubesse exatamente onde estava indo. A porta principal se abriu com um rangido arrastado. "Eu disse que ele voltaria", murmurou uma voz grave. Stella reconheceu aquele nome antes mesmo de ele ser dito. Dário. O homem entrou como uma sombra sólida, os passos marcando a madeira do chão. Era alto, magro, com olhos escuros que vasculhavam o galpão como um predador, examinando seu território. "Breno, então você realmente achou que conseguiria fugir?" murmurou Dário, como se falasse com alguém invisível. O sangue de Stella gelou. Raul segurou forte a mão dela, sinalizando para que ficasse em silêncio. Eles ouviram o homem abrir uma caixa, revirar outra, até que ele parou irritado. "Se ele tiver voltado para pegar a velha, tudo fica mais fácil." Aquela frase rasgou Stella por dentro. Pegá-la. Ela sentiu o chão desaparecer sob os pés. Agora não era mais apenas Breno em perigo, ela também estava na mira. Raul então se moveu. Rápido, preciso, firme. Ele empurrou Stella para trás da coluna e encarou o galpão como um homem que finalmente reencontra o inimigo que esperava há muito tempo. "Fique aqui", sussurrou. "Não importa o que aconteça, não saia." Mas Stella já sabia que se a vida de Breno estivesse em jogo, ela jamais ficaria parada. Quando Dário virou de costas, Raul avançou. O impacto do corpo dele contra o do homem ecoou pelo galpão derrubando caixas. Dário se virou furioso, golpeando Raul com força. Stella soltou um grito abafado. "Raul!"
A luta virou um amontoado de sombras e impactos violentos. Raul, mesmo mais forte, estava em desvantagem. Dario lutava como alguém acostumado a machucar. Foi quando Dario ergueu uma barra de ferro do chão. Stella viu o golpe antes que Raul pudesse reagir. Sem pensar, ela correu. "Pare!" A voz dela explodiu, cheia de desespero e autoridade. Dario virou o rosto surpreso. Foi esse segundo de distração que salvou Raul. Ele conseguiu desviar, derrubar a barra e empurrar Dario contra a parede. "Vocês dois são mais problema do que valem", rosnou o homem, tentando se levantar. Mas nesse instante faróis surgiram na estrada, um carro acelerando em direção ao galpão. E Stella reconheceu o som, porque já tinha ouvido antes. O carro freou bruscamente. A porta se abriu, e antes que qualquer palavra fosse dita, Stella viu Breno correr na direção dela, os olhos cheios de pânico e culpa. "Vó!" Ela mal conseguiu respirar. O neto dela caiu de joelhos diante dela, segurando suas mãos como se tivesse encontrado ar depois de quase se afogar. "Eu tentei te proteger. Eu juro. Eu nunca quis te deixar." As lágrimas dele caíam quentes na pele dela. E por um instante, o resto do mundo desapareceu. Dario foi detido com a ajuda de Raul e do próprio Breno, que finalmente decidiu enfrentar o que o perseguia. E naquele galpão que simbolizava tanto medo, Stella viu algo nascer diante de seus olhos. Redenção. Ela tocou o rosto do neto com ternura. "Eu nunca deixei de acreditar em você." E Breno, com o coração em pedaços, respondeu: "Agora eu vou provar que você estava certa." Naquela madrugada, iluminados apenas pela lua, avó e neto deram o primeiro passo para reconstruir tudo o que tinham perdido, juntos. Quando o sol finalmente nasceu sobre a estrada de Toras, Stella sentiu que algo dentro dela também amanhecia. A noite tinha sido longa, escura e cheia de medos que ela jamais imaginou enfrentar na idade em que estava. Mas, ao ver Breno caminhando ao seu lado, não como o menino perdido que fugia do mundo, mas como o homem que decidiu lutar por uma nova chance, ela percebeu que a vida ainda sabia surpreender e que algumas dores existiam apenas para preparar o caminho para um recomeço verdadeiro. Raul os observava com um leve sorriso, orgulhoso por ter ajudado a costurar os pedaços daquela família despedaçada. O galpão que antes guardava segredos agora ficava para trás, como uma sombra que a luz finalmente vencera. Stella segurou a mão do neto e, pela primeira vez desde o abandono, sentiu que o medo deixava espaço para uma coragem nova. A coragem de seguir adiante, de perdoar e de reconstruir sem olhar para trás. Breno, emocionado, prometeu que nunca mais deixaria que a escuridão o afastasse de quem realmente o amava. Na volta para a vila, Stella olhou pela janela e percebeu que o mundo parecia maior do que no dia anterior. Talvez porque agora ela sabia que não estava sozinha. Talvez porque, depois de sobreviver ao abandono, ao medo e à verdade, ela finalmente entendia. O amor é forte o bastante para transformar até os caminhos mais sombrios. E enquanto a caminhonete seguia pela estrada, ela sentiu que a vida lhes dava algo raro, uma segunda chance.